Amados irmãos e irmãs que participam desta reunião de luz, nesta noite abençoada pela misericórdia do Mestre Jesus. Que a paz do Senhor envolva cada coração aqui presente, acalmando as vossas mentes e abrindo vossas percepções para as realidades do Espírito imortal. Quem vos escreve, com o coração ainda trêmulo e a alma em profundo exercício de humildade, é o Espírito que, em vossa memória terrena, respondeu pelo nome de Leila Diniz. Escrevo-vos, não com a altivez daquela mulher que outrora estampava as páginas de jornais e revistas, mas com a face banhada pelas lágrimas do arrependimento sincero e pela gratidão daquele que, após longa caminhada nas trevas, vislumbra a primeira luz da aurora. Venho, com a permissão dos mentores desta casa, trazer o meu testemunho, não para a exaltação de uma vida passada, mas para que os meus erros sirvam de degrau para o vosso acerto e que as minhas dores auxiliem no vosso despertar. Muitos de vós recordais a Leila que gritava por liberdade sobre o sol de Ipanema. Recordais a mulher que desafiava convenções, que falava sem filtros, que exibia o ventre grávido com a audácia de quem se julgava dona do próprio destino. Naquela época, em meio aos aplausos e às luzes da ribalta, eu acreditava piamente que estava quebrando correntes. Eu me sentia à vanguarda de uma revolução, a voz daqueles que queriam viver sem amarras. Ó, doce e amarga ilusão do ego! Eu não compreendia, meus irmãos, que a verdadeira liberdade não é o direito de fazer tudo o que se deseja, mas a disciplina de querer apenas o que é justo e edificante. Eu pregava uma liberdade que, no fundo, era uma licença para o excesso. Eu confundia a quebra de tabus sociais com a transgressão das leis divinas que regem o equilíbrio da alma. Sob o pretexto de autenticidade, eu negligenciei o templo sagrado que é o corpo físico, e o que é mais grave, incentivei outros a fazerem o mesmo. A fama é um narcótico poderoso. Ela entorpece a percepção do espírito e nos faz esquecer que somos apenas viajantes temporários na Terra, vestidos com uma indumentária de carne que deve ser devolvida ao solo, mas cujas marcas levamos conosco para a eternidade. Eu vivi intensamente, é verdade, mas vivi para fora. Esqueci-me de que o reino de Deus está dentro de nós. E então veio o choque. O fim abrupto. A morte não me avisou com a lentidão de uma enfermidade, ela chegou nas asas de metal, no rugido de motores que falhavam sobre os solos distantes da Índia. No momento do impacto, quando o fogo e o ferro se fundiram, o terror tomou conta de mim. Não era apenas o medo da dor física, mas o pavor de uma consciência que num milésimo de segundo percebeu que não estava preparada para o depois. Quando o laço de prata se rompeu e eu fui expelida do meu corpo destruído, eu não vi luzes imediatas ou anjos a me carregar. O que vi foi o espelho da minha própria alma. A transição foi dolorosa. Por conta da vida que levei, voltada aos prazeres imediatos e ao desrespeito pela moral cristã que hoje tanto prezo, eu mergulhei no que vós conheceis como as regiões do umbral. Ó, meus irmãos, não creiais que o umbral é um castigo imposto por um Deus punitivo. Deus é amor infinito. O umbral é a criação de nossas próprias energias mentais desequilibradas. É o magnetismo das nossas ações que nos atrai para lugares onde a vibração é a mesma que cultivamos na Terra. Ali, naquele ambiente de sombras e lamentos, eu senti o peso de cada palavra impensada, de cada gesto de rebeldia vazia. Eu era cercada não por admiradores, mas por entidades que se alimentavam da minha confusão. Eu ouvia o eco das minhas próprias gargalhadas de outrora, que agora soavam como escárnios. Senti na pele espiritual, o perispírito, as chagas da minha negligência com o corpo e com o espírito.
A minha nudez, que eu exibia com tanto orgulho nas praias, agora me causava uma vergonha indescritível, pois era a nudez moral que eu não podia esconder de ninguém. Eu via as consequências de ter sido, muitas vezes, uma pedra de tropeço para jovens que, seguindo o meu exemplo, abandonaram o recato e o respeito por si mesmos para mergulharem em caminhos de dor e desequilíbrio emocional. A culpa é uma sombra pesada, meus amigos. Ela nos consome por dentro até que possamos transformá-la em responsabilidade e reparação. Passei tempos que me pareceram séculos em sofrimento e reflexão forçada, mas a misericórdia do Pai nunca nos abandona. Mesmo no fundo do abismo, se o Espírito emite um raio de arrependimento sincero, o socorro se faz presente. E eu orei. Pela primeira vez na eternidade, eu não orei com palavras decoradas, mas com o choro de uma criança perdida que suplica pelo colo materno. E fui ouvida. Mentores benevolentes, que eu não merecia, mas que me amavam apesar de mim mesma, resgataram-me daquelas zonas de dor. Fui levada a um hospital espiritual, onde minhas feridas foram tratadas com o bálsamo da paciência e do ensinamento evangélico. Hoje, encontro-me em uma colônia de recuperação. Não sou mais a musa, sou uma humilde estudante das leis de Deus. Sou uma servidora em aprendizado que limpa os corredores do próprio coração antes de tentar ajudar os outros. Estudo muito. Leio as lições que o Mestre Jesus deixou e choro ao perceber como fui cega. Percebo hoje que a beleza que eu tanto cultuava fenece num instante. Mas a beleza do caráter é o tesouro que o ladrão não rouba e a traça não corrói. Se eu tivesse hoje a oportunidade de reencarnar, e rogo ao Pai todos os dias por essa chance de reparação, eu faria tudo diferente. Eu não buscaria as luzes da ribalta, mas a luz do serviço anônimo. Eu não buscaria a liberdade de expor o corpo, mas a liberdade de purificar o pensamento. Eu seria uma mulher de fé, uma mãe dedicada aos valores do espírito, uma cidadã que usaria a palavra não para o choque, mas para a cura. Por isso, meus amados jovens que porventura escutam ou leem estas linhas, escutai a voz de quem sentiu na pele o amargor do erro. Não vos deixeis levar pelo canto das sereias do materialismo moderno. O mundo dirá que sois livres para tudo, mas eu vos digo que sois escravos de tudo aquilo que vos afasta de Deus. Cuidai do vosso corpo, sim, ele é o templo sagrado da alma, o laboratório onde o espírito evolui, mas cuidai dele com respeito, com recato, com a consciência de que ele é um empréstimo divino e que um dia tereis que prestar contas de como o utilizastes. Não useis a vossa beleza como arma de sedução, mas como reflexo da harmonia interior. Amai a Deus acima de todas as coisas, mas não um Deus distante, e sim o Pai que vive em vossas boas obras. Respeitai vosso pai e vossa mãe. Oh, se eu pudesse voltar e abraçar os meus pais com a compreensão que tenho hoje, eles são os primeiros mentores que Deus nos dá. Mesmo que eles tenham falhas, o vosso dever é o amor e o perdão, pois ali começa a vossa primeira caridade. Perdoai sempre. Não carregueis o lixo do ódio em vossos corações, pois o ódio é um ácido que corrói o recipiente que o guarda. Praticai a caridade, não apenas a do pão, mas a do silêncio diante da ofensa, a do sorriso para o triste, a da mão estendida para o caído. Fora da caridade, meus irmãos, não há salvação, pois a caridade é o próprio amor em movimento. Eu ainda sinto o peso das minhas falhas, sinto dor ao lembrar de como desperdicei tempo precioso com futilidades, mas sinto também a esperança renascendo. Estou me recuperando, estou aprendendo que o passado não pode ser mudado, mas o futuro é uma página em branco que eu posso escrever com as letras do trabalho e do amor. Se hoje eu tiver que ser lembrada por vós,
Não me recordeis pela irreverência que afastava de Deus, mas por este testemunho de quem descobriu que a única vida que vale a pena ser vivida é aquela pautada no Evangelho. A noite na terra pode parecer escura, as tentações podem parecer invencíveis, mas buscai no Mestre Jesus a força para vencerdes a vós mesmos. O meu tempo de Leila Diniz passou, foi um sopro. Agora sou apenas um espírito que anseia pela luz e que vos diz com toda a força da alma: vale a pena ser bom, vale a pena ser fiel aos princípios cristãos, vale a pena amar o próximo como a si mesmo. Ficai em paz, amados irmãos, que o bálsamo de Maria Santíssima envolva vossos lares, que o perdão seja a vossa bandeira e a caridade o vosso caminho. Com humildade, esperança e um imenso desejo de renovação, vossa irmã em Cristo, Leila. Antes de encerrar, eu quero lembrar você de algo importante. Se você precisa de oração ou quer colocar o nome de alguém especial em nossas preces, escreva o nome aqui nos comentários. Todas as sextas-feiras fazemos nossa corrente de oração e levamos cada nome diante de Deus em nossas orações. Deixe o nome nos comentários, participe dessa corrente de fé e que a paz, a luz e a proteção estejam sobre você e sua família.